Quer aprender a fazer vasos? Quer aprender a salvar dinheiro, economizar, homenagear você e homenagear aos que você ama? Venha com a gente aprender a fazer os seus próprios vasos e os seus arranjos. É isso mesmo, na sua própria casa, junto conosco, vamos aprender a confeccionar um vaso de concreto com areia e cimento apenas. Estamos, nesse caso, colocando também um pouco de isopor no nosso primeiro vaso. Veja como é incrível o modelo depois de confeccionado, pintado, a confecção desses seus vasos. Utilizamos aqui 2 vasos como molde, no caso, eles são maleáveis. Nesses vasos temos esse desenho que ficará impresso depois nos nossos vasos maciços de concreto. Utilizamos vasos maleáveis e que nesse caso já possuem furos, os drenos no caso. Quando compramos esses vasos, decidimos trazer dessa forma para trabalhar nossos primeiros vasos de uma maneira mais fácil. Aprender com esses e mais tarde poderemos maximizar a nossa produção com outros vasos rígidos. Nesse caso, estamos fechando os drenos desse vaso, pois o concreto, quando mole, poderá vazar de um para o outro. Estamos ralando um pouco de isopor para colocar junto com a massa e dessa forma o vaso ficará um pouco mais leve. Cortaremos essa parte superior desse vaso, pois ela não será fácil de remover o concreto quando o vaso ficar pronto. Cortaremos com estilete essa parte para que possamos utilizar e na sequência também fecharemos os furos, os drenos desse vaso para poder utilizá-los. O corte aqui está sendo bem na superfície onde o concreto não ficará depositado. Dessa forma, o vaso ficará nessa altura que estamos retirando com o estilete. Optamos por produzir nossos próprios vasos porque quando visitamos algumas floriculturas na nossa região, os preços estão bastante salgados. Não que nós não possamos investir num vaso mais salgado, mas como nós podemos fazer 10 vasos pelo preço de um, decidimos fazer nós mesmos, até porque a vida é didática. Estamos o tempo inteiro aprendendo, evoluindo com nossos próprios aprendizados. E por que não colocar as nossas mãos à obra e fazer, confeccionar aquilo que nós temos a capacidade de fazer? Nesse caso, estamos confeccionando vasos, mas existem infinitas possibilidades da gente trabalhar a nossa criatividade e utilizar os dons que nós temos dentro de nós para a nossa utilização. Você é também desses que gosta de fazer novos projetos? Vamos confeccionar com a gente. Vamos aprender juntos a confeccionar e a mudar o mundo, economizando o nosso dinheiro. Nesse caso, colocamos um vaso dentro do outro, pois o concreto será colocado entre um e outro. Também cortaremos a borda desse vaso, pois ele também não poderá ficar dentro do outro vaso com essa borda, pois depois não sairá de dentro do concreto. Dependendo do vaso que você investir como molde, essa base, essa superfície, aliás, na parte superior, não existirá. Então, veja você aí na sua cidade, na loja que você buscar, se esse vaso já for reto na parte superior, fica mais fácil, não será necessário cortar. Convidamos você a participar com a gente desse projeto e se você também desejar fazer alguns vasos para você, faça-o. Partilhe com a gente as suas experiências de construir os seus próprios vasos. Aqui estamos fazendo então uma medida para ver se deu certo e vamos também fechar agora os drenos desse segundo vaso. Colocando uma fita, deixaremos esses furos todos isolados, de modo que quando colocarmos o concreto mole dentro, esse concreto não passará de um vaso para o outro. Vivemos em um mundo onde somos constantemente moldados a comprar tudo aquilo que nós precisamos. Nós, como sitieiros que somos, se assim podemos usar essa palavra,
Sempre aprendemos com as nossas famílias a produzir os nossos carrinhos, a confeccionar os nossos brinquedos e dessa forma, desde sempre, já despertamos esse espírito de criatividade para produzir itens que sejam necessários no nosso dia a dia. O preço de um vaso como esse na floricultura hoje está numa média de R$ 453. Claro que como nós queremos continuar a plantar várias frutíferas, chás, flores, não queremos investir quase R$ 5.000 apenas em vasos, pois esse valor podemos fazer muitas outras coisas, criando com a nossa própria criatividade aquilo que nós estamos buscando. Interessante, Jeff, você falar disso, porque quando eu era criança até veio no meu coração agora um sentimento bem gostoso. Uma lembrança boa. Memórias afetivas, onde eu fazia os meus próprios projetos. A minha família não tinha muitas condições financeiras de me dar os presentes da época que a TV passava. Os canais, esses programas de TV matinais para criança sempre estimulam a comprar brinquedos. Até nos dias atuais é assim. As crianças veem o que na TV, vão para a escola e acabam vendo muitas coisas e querem que os pais comprem. E como eles não tinham condições, eu acabava eu mesmo fazendo meus próprios projetos. Quando ganhava às vezes uma madeira, eu fazia um carrinho com aquela madeira, desmontava e criava outras coisas. Coloque areia seca no fundo do seu vaso, 2 centímetros é o suficiente. Posicione os pezinhos do seu vaso e nivele bem, pois esse será o fundo do seu lindo vaso. Então agora nós vamos fazer a massa, que consiste para cada 2 de areia, 1 de cimento. E o isopor a gente vai colocando à medida que vai sentindo, não tem uma medida exata. A gente vai colocar meio que um punhado assim para cada tanto que a gente for fazer. Isso, já coloca aí, mistura um pouco. Uma de isopor. Isso, coloca umas 2 de isopor para dar um volume. Fechou. Agora coloca mais 2. Isso. Quando colocar água, ele já vai afundar no meio do cimento. Mais uma bem cheia de cimento. E agora vamos colocando a água. Vai mexendo que eu já... Eu penso que até é melhor misturar seco, porque o isopor vai flutuar. Mistura bem seco primeiro, justamente para o isopor ir para o meio da massa. Caso a gente tivesse já colocado a água, o que ia acontecer? O isopor ele ia flutuar. Daí ia ser mais desafiador a gente conseguir ter essa mistura homogênea. É melhor misturar seco primeiro. Agora vamos colocar água. Já vou pegando mais, vai misturando aí. Decidimos nesse momento colocar alguns pedaços de arame para fortalecer o fundo do vaso. Pois como colocaremos podocarpo, que é árvore maior, e o vaso ele tem 85 litros, decidimos fortalecer ele um pouco mais. Porém é opcional. Vai do bom senso, de acordo com o tamanho do vaso, de colocar ou não o arame. Na nossa opinião, caso o vaso seja pequeno, do tamanho de um balde, um pouquinho maior ou um pouco menor, a forma que você vai utilizar, não tem necessidade de colocar arame. Neste momento, estamos untando internamente o vaso com óleo de soja. Porém, você pode utilizar detergente, existem outras opções para estar lubrificando, para que na hora de secar a gente consiga remover facilmente. Nós estamos aplicando com as mãos, porém você pode utilizar
pincel, esponja, um pedaço de pano e escolher a sua opção melhor de produto para que não grude o cimento. Essa é uma parte muito empolgante, pois iniciamos fisicamente a concretagem do nosso vaso. Estamos concretando primeiramente os pezinhos, enchendo os copinhos de concreto. A massa, perceba que ela está bastante líquida e quanto mais mole nesse caso, melhor, pois colocaremos o outro vaso assim que completarmos toda a base do nosso vaso para que ele seja pressionado e possamos fazer o molde com as laterais também. Vá adicionando aos poucos, pois a areia que está embaixo pode se movimentar por ser seca e essa massa que estamos aplicando ser molhada. Faça com calma, com cuidado. Se necessário, convide algum amigo, alguém da sua família para participar desse momento, pois co-criar aquilo que até então achávamos que não era possível é fenomenal. Faz bem para a gente saber que podemos utilizar a nossa capacidade de co-criar de uma maneira conjunta e com os demais que também têm essa vontade. Trepidando o vaso, fazemos com que a massa se sente melhor. Aqui já colocamos o segundo vaso em cima da massa mole e já adicionamos também mais areia seca em cima desse vaso, porque na medida em que adicionaremos a massa de cimento com areia nas laterais do vaso, ele sofrerá uma pressão interna, o que fará o vaso flutuar. Como colocamos a areia, ele ficará firme. Passamos também mais uma pequena malha de ferro, só para garantir que esse vaso terá um pouquinho de reforço extra. Ouvimos a nossa intuição e decidimos colocar. Com aqueles que aprendemos a confeccionar vasos, não foi indicado o arame, pois o vaso fica extremamente forte apenas com o concreto que a gente está derramando nesse momento. Fica a seu critério colocar algum ferro, algumas pessoas até utilizam barbante, pois ele cria uma espécie de estrutura no vaso. Como o nosso vaso é fino, decidimos colocar o ferro para reforçar um pouquinho mais a estrutura dele. Enquanto vamos derramando o concreto, vamos também com uma madeira assentando a massa para que não fique nenhuma gota e depois, quando o vaso ficar pronto, a gente tenha um vaso uniforme e sem falhas. Perceba que estamos passando pela segunda vez uma camada de arame para deixá-lo ainda mais resistente. Concretamos o vaso até a borda e demos tapinhas em volta do vaso para poder vibrar e eliminar qualquer possibilidade de falhas, trincas ou bolhas. Dessa forma, quando a gente desenformar, ele estará como uma peça única, resistente e forte. Perceba que o concreto se espalha tranquilamente ao redor de todo o vaso. Deixamos o vaso por 36 horas curando, na sombra. Esse é o tempo ideal para que o concreto fique bem duro e a gente consiga desenformar com segurança. Caso tente desenformar um pouco antes, pode acontecer alguma trinca. Então estamos removendo a areia do vaso interno para que a gente consiga sacá-lo e, possivelmente, caso necessite, fazer algum reparo. Nesse caso, utilizaremos toda essa areia seca nos próximos vasos que serão confeccionados com essa mesma areia seca. Assim estaremos reutilizando os materiais de uma maneira consciente. A melhor parte desse projeto é poder utilizar a maioria dos materiais novamente, como a areia seca, os vasos, as forminhas dos pés. É possível utilizá-lo novamente e fazer dezenas de vasos. Lembrando que para esses 2 vasos maleáveis investimos R$40 cada um. Optamos por investir em um vaso maleável para que pudéssemos fazer esse movimento de trazer para dentro e para fora sem quebrar a massa. Dessa forma, o vaso já está preparado e pronto para receber o próximo tratamento. O óleo
tem uma ação de deslizar esse material. Veja que o vaso ficou completamente liso, devido à trepidação que fizemos quando colocamos a massa mole no vaso. O Ricardo, nesse caso aqui, está abrindo o dreno do vaso que fica exatamente no centro. Nos vasos posteriores, aprendemos a deixar esse vaso fechado, porque então poderemos depositar a água e fazer a curagem desse vaso ficar melhor ainda. No caso, deixamos os próximos vasos com o dreno fechado, completamos de água até a boca, até a borda, e o vaso pôde curar por muito mais tempo. Permanecemos com a água dentro desse vaso durante 3 dias, pois esse é o tempo ideal para o seu vaso ficar muito forte. Como estamos confeccionando um vaso de 80 litros, o ideal é que quando você desvirar o vaso, você faça com a ajuda de alguém, caso você não tiver força. Lentamente, coloque a borda do vaso para baixo e despeje na parte de baixo do vaso uma panela com água quente. Desta forma, a água quente fará com o plástico, que já é flexível, se solte, ele modifique o formato e se solte facilmente do concreto. Agora, vamos retirar a areia seca, guardá-la no pacote para poder reutilizar novamente. Perceba aí que os pezinhos do vaso começam a aparecer. A mágica está na mão. É muito bom participar desse processo porque estamos aprendendo juntos, de uma maneira simples, fácil, nem tão rápida, mas paciente. Vamos aos pouquinhos percebendo que o vaso está se moldando enquanto nós vamos aprendendo a construí-lo juntos. Lembrando que esse vaso ele deve ficar na sombra pelo período que ele está curando. Então o ideal é que pelo menos por no mínimo uns 7 dias, uma semana, ele não pegue sol direto, para que ele possa ficar firme, bem duro e evitar qualquer tipo de trinca. É muito importante que enquanto você trabalha na confecção do seu vaso ou de qualquer projeto, você sempre tenha em mente de que o amor que você coloca naquilo que você faz sempre traz um fruto bom para aquilo que você está trabalhando. Desde pequeno, sempre fomos expostos pelos nossos pais a criar projetos nas lavouras e no sítio onde morávamos. A persistência, a calma, a coragem de enfrentar o desconhecido despertou sempre em nós esse espírito de co-criar junto com a natureza aquilo que já existe. Quando criamos valor naquilo que fazemos, colocamos também o nosso amor. Lembrar de sempre praticar a alegria nos projetos em que estamos trabalhando é a base, é a parte fundamental de termos um projeto bem-sucedido, pois a alegria que colocamos no trabalho que fazemos atrairá não apenas a satisfação, bem como possivelmente, quem sabe, num futuro não tão distante, um projeto de uma floricultura, de uma aquacultura, ou seja lá qual for o projeto que você esteja executando, com amor e com alegria, conseguiremos perceber que tudo fica melhor com a nossa energia. A conclusão do vaso está quase lá. Estamos encharcando todos os dias esse vaso com água, jogando bastante água nas laterais e na parte de baixo. Estamos também agora aplicando uma leve camada de cimento na parte superior do vaso, para deixá-lo mais uniforme, de uma maneira mais lisa, ficar um vaso mais apresentável. Todavia, o vaso por si só já está lindo. Não seria necessário aplicar essa borda. Apenas visualizamos fazer isso, pois esse primeiro vaso dedicamos ele por uma forma muito especial para nossa Mãe Maria. Ela que sempre nos auxilia em muitas atividades e na nossa vida, é merecedora desse presente maravilhoso. Decidimos oferecer para ela, pois há algum tempo atrás
ela comentou conosco que teria a intenção de ter na casa dela aquela planta chamada Bougainville. Buscar a satisfação para nós mesmos é maravilhoso, mas quando é para os outros, tem um gostinho ainda maior. Fazer uma surpresa para alguém que ama, oferecer com muito carinho o nosso trabalho para quem amamos, é com toda certeza a criação do céu aqui na terra. Aos poucos, vamos deixando o vaso com uma característica de vaso de loja, pois afinal de contas, nós sim somos fortes, poderosos e felizes e também podemos, do nosso jeito, da nossa forma, co-criar maneiras diferentes de produzir um vaso na nossa própria casa. Perceba que os desenhos do vaso ficaram estampados no concreto. Essa pequena camada de concreto que estamos passando, aliás, de cimento, ela vai fechar esses pequenos buraquinhos que ficaram na massa. Pois, como marinheiros de primeira viagem que somos, estamos aprendendo com o primeiro vaso a fazer um vaso sempre melhor. Lembrando que essa massa é cimento puro com água. Na medida em que aplicamos com uma colher e espalhamos com um pincel, vamos percebendo que todas essas pequenas ranhurinhas e esses pequenos furos vão sendo preenchidos com o cimento com água. Esta etapa, passamos 2 demãos. Passamos a primeira demão, aguardamos por 1 hora secar e aplicamos a segunda demão. Estamos passando também internamente para tampar todo o furo, furos e possíveis ranhuras. E também estamos constantemente molhando o vaso, principalmente pelos 3 primeiros dias, para a cura acontecer lentamente. Como acontece com os vasos de barro, quando são confeccionados, eles não podem ficar secos no processo de cura. Caso isso aconteça de ficar seco, eles terão rachaduras e não ficarão tão fortes. Então vamos manter úmido. Caso você esteja fazendo um vaso que seja pequeno e você tenha a possibilidade de mergulhar ele dentro de um outro balde que ele caiba, seria bem interessante deixar ele de molho também, dentro d'água. Até mesmo dentro do seu chuveiro. Pode colocá-lo junto com você e quando você for tomar banho, jogue água nele. Lubrifique bastante, pois a água dará ao concreto uma resistência muito maior e seu vaso ficará ainda mais forte. Nesse momento, estamos fazendo uma impermeabilização que aprendemos na internet, onde estamos misturando cimento, cola, daquela cola de tubo de 1 litro, que compra em casa de materiais de construção, e água. A gente faz uma mistura de 1 por 1 com água até ficar bem homogênea. E com o pincel, nós vamos aplicar por dentro e por fora. 1 colher de cola. 1 colher de cimento. E 1 colher de amor. Porque amor é necessário, claro. O tempo todo. Desde o início. Você percebeu que nós sempre colocamos 2 colheres de areia, 1 colher de cimento e mais infinitas colheres de amor? Para que o vaso chegasse nesse ponto, é importantíssimo que a gente pense a palavra amor, é importantíssimo que a gente vibre pensamentos positivos, pois esses pensamentos ficarão solidificados nesse vaso. E quando a Maria receber esse presente, ficará tão feliz que ela perceberá o amor que nós oferecemos através desse vaso. A energia emanada é a energia sentida. Aplicamos a impermeabilização por dentro e por fora porque fizemos muito material. Como estamos aprendendo ainda, poderíamos ter feito um pouquinho menos material. Dessa forma, aproveitamos para deixar o lado de fora também impermeabilizado. Perceba que o vaso está ficando com camadas belíssimas, o que torna ele ainda mais atrativo para hospedar uma excelente Bougainville. Voltando à história da minha infância, onde eu consertava meus próprios brinquedos ou construía brinquedos de madeira, me remete muito à minha família, que sempre me estimulou a fazer trabalhos manuais. Meu avô João, onde eu cresci no sítio com ele,
ele fazia muitas coisas manuais, como, por exemplo, gaiola, vassoura, instrumentos para usar na lavoura. E aprendi com ele a me movimentar, a usar a minha criatividade e, com isso, inspirar outras pessoas a também fazer o mesmo. Então, ao fazer um vaso, que é só uma das opções do que a gente pode fazer, você também pode criar outras atividades, fazer uma pipa, pintar um quadro para sua casa, pode mexer com jardinagem, pode inventar alguma coisa para o seu carro, para sua bicicleta, para ajudar alguém, algum vizinho que está precisando de algum projeto. Então, se movimente. A criatividade, ela desperta infinitas outras possibilidades, porque nesse momento já estamos até visualizando ter uma floricultura. Mesmo que nunca tenhamos uma floricultura, o fato de estar no primeiro vaso já imaginando ter uma floricultura significa que o nosso pensamento está nos ajudando a sair do estado de normose, a sair do estado de conforto, a buscar cada vez mais satisfação naquilo que nós criamos. As histórias que o Ricardo partilhou também me fizeram lembrar da minha infância, que sempre foi riquíssima em todos os sentidos, pois a nossa família precisava de muita criatividade para sobreviver com os produtos que nós mesmos produzíamos. Decidimos aqui pintar o vaso de branco, pois o branco traz para nós o sentido de pureza, traz para nós uma lembrança angelical, traz para nós a lembrança de nuvens brancas no céu, onde nós, através da alegria e da energia que recebemos através do nosso irmão Sol, que brilha na nossa face, faz esse vaso ficar cada vez mais mágico, cada vez mais preenchido de amor e de carinho por alguém que amamos e desejamos homenagear, para que a vida sempre se torne melhor, não apenas para ela que recebe, mas também para todos aqueles que passarem perto desse vaso e perceberem um gesto de carinho, um gesto de amor ofertados para ela. Fazer um vaso para plantar flor é uma forma de estarmos ainda mais conectados com as nossas mães e avós, porque todas elas têm o hábito de plantar. Graças vos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dás. Somos gratos por ser convidado pela Maria para um café maravilhoso, né, Maria? Mais um, né? Mais Porque um. Esse aqui já é o 10.893 cafés já. Feliz daquele que compartilha o pão com o próximo, que daí a abundância vem e multiplica. Forma. Não vem da mesma forma, mas vem de outras formas multiplicadas. Amor nosso. Tomamos um café maravilhoso aqui com a Maria. Olha que delícia o bolo que ela fez de... O que sobrou. O que sobrou do bolo. E até a orelhinha de gato aqui, olha que delícia. Ah, que delícia. A laranja também ali, ó. Laranja e bergamota. Foi tudo, né, Maria? Ai, coisa boa. E gratidão, Maria, por ter feito e tratar a gente como os teus filhos queridos. Sempre. Obrigada. E agora, como forma de retribuição sempre... Do universo. Porque a gente está o tempo inteiro falando com o universo. Exato. Com Deus. Temos uma revelação para Maria. O que você acha que a gente trouxe para ti, Maria? Não sei. Conta. Que o universo trouxe pra Que o universo, na verdade. Não sei. Trouxeram hoje amor. Ah, Mas isso é sempre, esse né? é o principal, né? Amor. É algo que tu comentou que tu queria. Lembra? Tava visualizando. Que tava visualizando, assim, falando assim, em algum momento eu vou ter isso vai chegar, casa, vou fazer, chegar aqui em vai casa. acontecer. É, lembra na última vez que a gente veio aqui, nós deitamos ali naquela varanda? Lembra? E daí tu comentou. Será? Olha, será? Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Vamos lá. Vem cá, Maria, vem. Vamos com a gente, vem.
Que delícia, olha que dia. Olha que gostoso a frente da casa da Maria. Cheio de plantinhas. Sempre, olha as rosas ali, ó. É uma graça. É uma graça, é muito amor. Vai lá, Jeff, entrega pra ela. E não é mesmo? E não é mesmo que você ganhou uma muda de Bougainville? Mas ainda não terminou, tem mais ainda. Onde vai plantar isso aí? Onde que ele vai plantar isso daí? Aqui, então vem cá ver. Vai ali ver. Olha! Não é qualquer vaso. É o primeiro que nós fizemos. Especial para você. Primeiro já tô sendo pra mim. É, porque você merece. Você merece. E agora nós vamos montar ele na tua varanda. Quer dizer, tu escolhe onde que ele vai ficar, né? Isso. Vamos montar e a gente já vai mostrar como é que vai ficar. Isso. Quando criança, gostávamos muito de receber presentes, porque presentes são gestos de carinho e de amor daqueles que cuidam da gente, daqueles que querem ver a gente sempre mais felizes. Quando nos tornamos adultos, podemos retribuir para a vida, ofertando para nossos irmãos e irmãs partículas de amor, partículas de carinho. Gostou, Maria? Lindo, maravilhoso, gostei, amei. Ficou lindo, né? Então agora você acredita no poder do pensamento ou você sempre acreditou? Acredito, sempre acreditei, né? Tu acredita que os nossos pensamentos co-criam a nossa realidade? Sim. Amém. 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 Então por isso que a gente é bom pensar em coisas boas sempre, né, Maria? Manter sempre os pensamentos positivos. Pensamento bom para trazer coisas boas. Amém.